Olá, meus queridos irmãos. Como é bom nesse tempo compartilhar de muitas informações, de muitas coisas boas que a Palavra de Deus tem para nos oferecer. E nesse tempo, através da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, vamos compartilhar de alguns detalhes muito importantes. Aqui embaixo você consegue baixar essa revista no site da convenção e com certeza ser grandiosamente abençoado por ela e pelos estudos. Hoje vamos compartilhar o estudo 1 e 2 da revista Palavra e Vida. O tema da revista nesse trimestre vem com o tema liberdade. E a princípio, o que é liberdade? Liberdade é o ato voluntário de ir e vir. Liberdade é quando, pela nossa capacidade mental, intelectual e de direito, podemos ir e voltar sem constrangimento, sem nada que nos omita. Porém, liberdade está dentro da nossa liberdade e está anexa ao direito de outras pessoas. Então, a nossa liberdade, ela vai até o ponto que não atinjamos alguém, que não oprimamos outra pessoa, que a gente não consiga ferir a liberdade de outra pessoa. Então, isso é liberdade. Falando desse tema, iremos estudar o Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 livros ali escritos por Moisés, que vem trazer para a gente um conhecimento fantástico do princípio e de como Deus mostrou ao seu povo e toda a criação o que é viver em plena liberdade. E para a gente começar, eu te pergunto: você vive em plena liberdade? Você tem esse conhecimento de liberdade expresso e se sente livre? Você consegue olhar para as pessoas e pensar assim: eu sou livre? Ou tem alguma coisa que te prenda? E ao longo dessa lição vamos ver sobre isso. Vamos falar muitas coisas sobre isso. A princípio, a lição número 1 vem com o tema: por que é importante conhecer o Pentateuco? Essa lição muito introdutória, ela fala para a gente da necessidade de conhecermos esses 5 livros, por mais que sejam antigos, por mais que sejam os primeiros livros e falem muita história do povo de Israel, é importantíssimo conhecer a nossa origem, conhecer quem somos, conhecer a origem do pecado e conhecer a origem da redenção. Então esses 5 livros vão falar sobre isso: origem do mundo, origem do ser humano, origem do pecado e origem da redenção do ser humano. E a revista, ela fala no primeiro ponto o seguinte: a importância do Pentateuco para a nossa fé. Quando olhamos para o Pentateuco e vemos os 5 compostos livros de Moisés, como origem da criação em Gênesis, como a saída do Egito em Êxodo, como o livro de adoração dos levitas, quando vemos a contagem do povo e a repetição das leis em Números e Deuteronômios, a gente consegue ver como isso tudo fundamenta a nossa crença, a nossa base, em da onde viemos, da onde veio as Escrituras, e como isso é importante para a minha vida e para a sua vida, para a gente seguir firme esperando a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é importante conhecermos o Pentateuco, porque ele é a base de toda a fé em Deus, em Cristo Jesus. Tá? Por isso que é importante. No ponto 2, o autor vem dizendo a importância do Pentateuco para nosso conhecimento. A Bíblia afirma, Mateus capítulo 22, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quantas vezes erramos por não conhecer, por não aprender de Deus, por não observar aquilo que Deus fala, acabamos falando muita coisa que não está na Bíblia, acabamos declarando muitas coisas que não provêm das Escrituras, a gente acaba afirmando muita coisa. E o que esse ponto 2 está dizendo é isso: a gente precisa conhecer o Pentateuco para aumentar o nosso conhecimento de Deus.
Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais de Deus conhecemos. Porque aquilo que de Deus quis se manifestar, Ele se manifestou aos homens, através das coisas criadas e através da história narrada nas Sagradas Escrituras. Então é importantíssimo para a gente o Pentateuco para o nosso conhecimento de Deus, da vontade dEle, da soberania dEle. E o autor vem trazendo no ponto 3 o seguinte: a importância do Pentateuco para a nossa vida espiritual. Olhamos para o Pentateuco e aumenta a nossa fé, olhamos para o Pentateuco e conseguimos nos conhecer mais a Deus, com certeza essa área espiritual nossa, ela vai ser fortalecida, porque vamos ver quem Deus é, o que Deus fez, o que Ele pode fazer por nós, como Ele nos fortalece, como Ele nos guia, como Ele pode fazer inúmeras coisas para todos nós. E o último ponto, a importância do Pentateuco para os nossos dias. A Bíblia ela fala de Jesus, e quando conhecemos o Pentateuco, entendemos a obra redentora completa de Jesus, e vemos que Jesus sim, Ele pode, quer e Ele planejou toda essa obra para que chegássemos hoje e tivéssemos a liberdade que nós temos. Então estamos diante de uma obra completa de Jesus. Muitas histórias, muitas coisas serão faladas ao longo desse trimestre, e convido a você a participar, a estar aqui na nossa igreja ou procurar a sua igreja para participar da escola bíblica. Caso não consiga, caso não se sinta à vontade, fique em casa, busque um EBD online, busque aprender cada dia mais, porque quanto mais aprendemos das Escrituras, quanto mais aprendemos do Pentateuco, mais conhecemos de Deus, mais conhecemos das Escrituras, mais conhecemos a gente mesmo e mais a nossa fé e a nossa espiritualidade, ela é fortalecida. Isso que o autor passa na primeira lição. Foi uma lição muito simples, mas muito introdutória e muito boa para a gente. Caso você queira a aula completa, busque nas redes sociais da Convenção Batista Fluminense. O próprio autor da lição vem desenhando e descrevendo toda a lição de uma maneira muito fácil, muito tranquila. E nas próximas lições nossas, traremos as lições mais completas. Isso aqui é só um resumão para você não ficar por fora daquilo que nós temos estudado. Na lição 2, na lição número 2, vem por título "E viu Deus que era bom", baseado em Gênesis capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 25. Essa palavra bom, ela traduzida do grego para o português, ela tem vários significados. Além de bom, é agradável, é prazeroso, completo, que não precisa de mais nada, que é satisfeito. Deus termina todas as coisas e se sente satisfeito por aquilo tudo que Ele fez. E na aula de hoje, a gente vai ver a pessoalidade de Deus na criação. Primeiro, ponto da lição número 2. No princípio, criou Deus. Eu quero afirmar algo muito importante para você. Se você não acreditar que Deus criou todas as coisas conforme diz em Gênesis 1, você não precisa acreditar em nada das Escrituras, porque Gênesis capítulo 1, verso 1 é a base da nossa fé, é a base da crença, é a base do cristianismo, é a base de toda a religiosidade nesses séculos que existem de história humana, que vem fundamentar a nossa vida crendo que Jesus morreu na cruz do Calvário. Se você não acreditar que Deus criou todas as coisas, você não consegue acreditar em Jesus, você não consegue acreditar em redenção, você não consegue acreditar em final dos tempos, você não consegue acreditar que o Espírito Santo habita dentro de nós. Então pare e pergunte a si mesmo: você acredita que Deus criou todas as coisas, conforme Gênesis 1:1? Se acredita, muito bem, a sua fé está firmada no Senhor. Se não acredita, você precisa fortalecer a tua fé, você precisa botar as bases da sua crença. Digo isto porque não adianta você começar uma fé
baseada em experiências extrasensoriais ou uma fé baseada em algumas coisas externas, se a sua base não for a crença de que Deus criou tudo e todas as coisas. Essa é a base da vida, essa é a base do cristianismo. O Criador criou todas as coisas no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. E nesse ponto 1, muito bonito, muito bom o ponto 1, e ele fala que nesse ponto nós precisamos entender que o universo, a natureza, as leis físicas, morais, tudo foi feito por Deus, vem de Deus e expressa a magnitude do nosso Criador. Indo para o ponto 2, ele tem sobre título a criação, e a criação vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e o autor escreve um pedacinho dizendo assim: podemos notar que Deus completou a sua obra da criação em 6 dias e descansou no 7º. E ele descreve todas as criações, primeiro, segundo, terceiro, e ele diz que a Bíblia Sagrada diz que o Senhor completou no 6º dia e no 7º ele descansou. Por nostalgia, esse é um maravilhoso sinal para os cristãos, pois após o ardor da criação houve descanso. Deus, ele cria e mostra para a sua criação: há necessidade de descansar. O autor vai dizer, isso também está dentro do que Deus olhou e pensou assim: é bom, é muito bom. No tópico 3, ele afirma a trindade presente na criação. Vemos ali Deus criando os céus e a terra, o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, e vemos o verbo, segundo João capítulo 1, o verbo agir de Deus, executando e fazendo todas as coisas. E vemos no capítulo 1, verso 23, a famosa expressão: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Diferentemente do português, que nós são 2 pessoas ou mais, no hebraico o nós são 3 pessoas ou mais. Então ali Deus está se referindo a 3 pessoas, dizendo assim: vamos fazer algo juntos, completo, que expresse o nosso caráter, a nossa inteligência, a nossa moral, a nossa capacidade de pensar. E ali a Trindade executa um lindíssimo plano, enquanto um arquiteta e o outro executa, e é soprado o espírito de fôlego nas narinas. Ali é criado a perfeita criação de Deus, que é o ser humano. E assim Deus olha e pensa assim: tudo era muito bom, ou seja, tudo estava perfeito, em plenitude, agradável, não havia nada mais para melhorar, não havia nada mais que precisasse ser feito para melhorar aquilo que Deus tinha feito. Você já parou para imaginar a complexidade da criação divina? Já parou para imaginar que a sua vida e a minha vida está sendo segurada por tanta coisa interna, e quando estraga, o ser humano não resiste e morre? Já parou para imaginar a capacidade intelectual do ser humano, a inteligência de melhorar as coisas, de amar, de construir, de destruir? Já parou para pensar como o ser humano difere do restante da criação? E essa distinção, ela está na capacidade intelectual que Deus deu do ser humano de ter liberdade. Eu fiz a primeira pergunta no início da lição: você se sente livre? E aqui voltamos a falar de liberdade. Deus criou o ser humano livre. Mais para frente, nas próximas lições, vamos ver a queda e vamos ver mais detalhadamente a queda, mas eu já quero dizer algo para você. O pecado fez o ser humano se tornar escravo e deixou o ser humano de ser livre, ou seja, o pecado aprisionou o ser humano, dominou o ser humano, e o ser humano perdeu a maior capacidade dele de liberdade, de poder fazer todas as coisas, de poder ser
todas as coisas que ele quisesse de fazer, de executar, de pensar, o pecado veio, dominou a vida do ser humano e aprisionou o ser humano. Se você não se sente livre, Deus pode te libertar. Se você não se sente livre, o sangue de Jesus pode libertar a tua vida de todo o pecado. E eu convido a você a continuar nessa jornada de liberdade junto com a gente. Hoje, de maneira muito sucinta, eu falei dessas duas fantásticas lições que vêm trazer para as nossas vidas como foi o início de uma vida plena, de uma vida liberta, e como será a continuidade da plenitude da vida humana, para na próxima lição estudarmos os olhos se abrindo e o início de uma vida de escravidão no pecado. Como as nossas liberdades, elas podem fazer a gente se aprisionar em algo. Como a liberdade humana desenfreada pode fazer o ser humano viver uma vida presa. E a gente vai vendo mais para frente nas outras lições como é importante as leis divinas, os parâmetros que Deus estabelece para que a nossa liberdade seja plena, seja executada de maneira tão eficaz. Então convido você a passar esse trimestre vivendo em liberdade, liberdade plena de coração, de alma, de vida, uma liberdade que somente pode ser conseguida através do precioso sangue de Jesus. Que Deus te abençoe muitíssimo, tá? Fique em paz, tenha uma semana, um decorrer de semana abençoador pelo nosso Deus, e nos encontramos em breve aqui nesse canal. Repetindo, se você ainda não tem as lições da Escola Bíblica Dominical da revista Palavra e Vida, você pode acessar o link aqui embaixo e fazer o download, tá bom? E que Deus te abençoe grandiosamente, poderosamente. Vamos juntos trabalhar para que essa liberdade mova-se nas nossas vidas através do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe.